Vai. Bom dia, Marajás! Me ouvem bem? Show! Deixa eu dar uma limpada aqui. Aê! Agora sim. Vamos lá, mais uma live de quarta-feira. Toda quarta-feira, às 4h49 da manhã. Te convido para acordar mais cedo para assistir a live. Estamos aqui no Instagram. Hoje também estamos na sala do grupo da mentoria. E depois, essa aula sobe para o YouTube também, fica gravada lá para você ver. Depois ela vai para o podcast também, no Spotify, Marajá Cast, tá? Tudo isso você vai encontrar lá no Spotify, no YouTube,
para você rever, compartilhar e curtir. A live de hoje, vamos falar sobre fé e inteligência emocional. E eu quero começar com a palavra de Hebreus 11:1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Fé. Para muita gente, é simplesmente algo místico, né? Algo surreal. Mas como a palavra bem diz, ela é a certeza daquilo que haveremos de receber. E a prova daquilo que não podemos ver. Então, fé é acreditar no invisível. Não tem como a gente agradar a Deus se a gente não tiver fé. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas sofrem vários problemas, elas ficam numa geração alienada, geração distraída, e eu vou dar alguns tópicos sobre a geração distraída para você ver se você está em alguma dessas áreas distraídas e como que você vai sair disso. A fé, ela é muito mais você se posicionando, por incrível que pareça. Tem gente que acha que, eu tenho fé, então a pessoa fica lá esperando que algo se resolva, que algo aconteça. Mas, na verdade, a fé, ela está muito mais próxima daquilo que a gente precisa buscar. A fé, ela é um desafio. Então, a gente precisa se desafiar na fé. Dá uma clareada aqui. Aí. A gente precisa se desafiar para entrar na fé. Acreditar nesse invisível, acreditar nesse impossível. Porque se não for para ser, vai ser livramento. Se não for para ser, é porque algo melhor ainda está por vir. Isso faz todo sentido. Existe um tipo de fé mais de rituais, de dogmas, de crenças, de regras, que eu tenho que seguir esse protocolo para as coisas acontecerem. Não é esse tipo de fé que eu creio que Deus quer que a gente que coloque para agradar. É muito mais uma fé relacional, é muito mais uma fé voltado a você conseguir fazer o seu controle e a sua inteligência emocional. Por isso que o título de hoje é Fé e Inteligência Emocional. Porque eu devo acreditar naquilo. Só que só acreditar naquilo não me basta. Eu preciso, além de acreditar naquilo, eu preciso estar fazendo algo para que isso aconteça. E fazer algo para que isso aconteça começa aqui, nessa gestão dos meus sentimentos, nessa gestão das minhas emoções, que é como eu devolvo para a sociedade aquilo que eu senti. Então, a fé, que é você acreditar naquilo que está por vir, ter a certeza daquilo que está por vir, depende muito de como você está gerindo os seus pensamentos, gerindo as suas emoções. Então, é extremamente importante que você aprenda, que você se posicione, para você começar a ter uma fé dinâmica. Olha isso, que loucura, existe esse termo, fé dinâmica. E na fé dinâmica é quando você começa a imaginar, começa a visualizar que sim, que é possível. Recentemente, um atleta perguntou para mim se algo que eu tinha dito, que eu gostaria que acontecesse, se de fato, depois que eu contei para o grupo, ele falou assim, mas você acha que isso realmente
é possível? E eu falei para ele, olha, dificilmente quando eu creio, quando eu tenho fé em algo, isso não acontece. Porque você começa a se posicionar para aquilo acontecer. Você começa a imaginar o resultado. E as coisas começam a dar micros resultados. Esses micro resultados que vão sendo empilhados vão te dando uma grande confiança em tudo aquilo que está acontecendo. E essa confiança gerada por conta dos resultados vai te tornando uma pessoa de fé. Uma pessoa que conseguiu fazer a gestão. Não é ser impossível sair fazendo para as coisas acontecerem na força. Existe, sim, muita questão de fé relacionada a Deus que a gente precisa, de uma vez por todas, entender. Deus, Ele quer que você faça obras. Fé sem obras é morte. Então, toda vez que você busca um resultado, você tem que colocar Deus na frente. Porque ele sabe que existe um propósito. E você precisa acreditar nesses propósitos que ele colocou na sua vida. Fé e imaginação. Existe um poder sobrenatural quando a gente coloca a nossa imaginação na visão espiritual. Então, eu preciso, de uma vez por todas, entender como o Espírito Santo pode me guiar. Poxa, Bruno, eu não sei nem o que você está falando, agora você está falando de religião, de Espírito Santo. Eu não acredito nessas coisas, não. Tudo bem, vamos por partes. Se você não tem entendimento, ou se você não acredita, você precisa orar, pedir para Deus. Que essa fé, que esse acreditar no invisível, que você está sentindo, que você quer que Ele te direcione. Então, tudo aquilo que age no seu coração, que você tem vontade de conquistar, que você tem vontade de vencer, você tem que reservar um tempo diário. Eu gosto pela manhã, às 3:30 da manhã, de fazer uma leitura, de fazer uma reflexão da palavra e de orar. Senhor, essa mensagem, Senhor, essa vontade que você coloca no meu coração, como eu posso começar? Como eu posso te dar os primeiros passos? E haverão sinais. E você vai ter belos sinais. E as coisas vão acontecer. E às vezes, no meio disso, a gente não consegue visualizar claramente os nossos sonhos, os nossos objetivos, até que acontecem fatos. E os fatos vão transformando essa fé em realidade. E isso é uma coisa sensacional. Quando você conquista uma vitória, quando você dá um resultado, e você vê que as coisas estão acontecendo, mas porque você teve uma fé dinâmica. Você não teve uma fé passiva. Você foi para cima. Ter uma fé dinâmica, ter uma fé de gestão emocional. É uma fé que você posicionou os seus pensamentos, que você organizou as suas ideias, que você orou, que você pediu para Deus um direcionamento e você foi. Coloca isso em prática. E existe uma fé criativa, que você tem que não apenas crer pacificamente, mas agir naquilo que você crê. Faça a ação. E eu quero que você anote aí o que você vai fazer. Você vai colocar assim: eu vou declarar, eu vou visualizar e eu vou viver. Declarar, visualizar e viver. É isso que a gente tem que fazer com a nossa fé.
Toda vez que eu acreditar que algo é distante, mas que eu sei que dá para viver esse processo, que eu sei que existe uma potência interior dentro de mim que vai fazer eu acontecer. Às vezes um atleta chega para mim e fala assim: professor, qual prova eu me destaco? E eu digo para ele: você é o destaque. Só escolhe. Só escolhe a prova. Faz o que você gosta. Coloca toda a energia naquilo que você acredita. Cria o ambiente favorável para você. Cria as situações. Passa pelas adversidades sabendo que eu estou crescendo. E quando você coloca tudo isso, toda essa energia, todo esse direcionamento, sempre em oração, sempre na palavra, você começa a ver as coisas acontecendo, isso vai te fortalecendo. E você sabe que toda tribulação, ela está acontecendo porque você está em crescimento. Porque o seu nível é tão alto, que é tipo um jogo de videogame. Você está numa fase extraordinária. Então não dá para aquela fase final do jogo ser a fase mais fácil. Seja o jogo de aventura, seja jogo de corrida, seja jogo do que for. Mas quando você sobe de nível, as dificuldades são maiores. E em vez de você ficar se menosprezando e colocando aquilo como já deu, esse é o meu limite, você vai colocar assim: caraca, olha que fase que eu cheguei. Mas igual no jogo, às vezes você precisa jogar várias vezes aquela fase para passar de nível. E aí eu te convido a ter uma fé dinâmica, a ter uma fé criativa, em de fato acreditar, de fato colocar nas mãos de Deus aquilo que é necessário. E vai para cima. O que eu quero que você fique atento às 6 indícios que você está numa geração distraída. Presta atenção, se você puder anotar, faça isso. Primeiro, desanimado. Avalia se tem algo que está te desanimando. Porque não existe possibilidade de nós sermos pessoas desanimadas. Não existe. Isso é uma energia, uma ambiência que você deixou ser contaminado. Então, tenha bom ânimo em todas as dificuldades. Tenha bom ânimo em todas as diversidades. Não seja uma pessoa desanimada. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que está numa geração distraída, numa geração alienada, que não consegue organizar os seus pensamentos, que não consegue ter a gestão das suas emoções. Cuidado. 2, desamparado. Uma pessoa que se sente desamparada, que não está se sentindo acolhida por ninguém, na verdade ela ainda não entendeu a sua identidade. Porque a partir do momento que ela entende a sua identidade, ela sabe que ela é a imagem e a semelhança de Deus. E que Ele está comigo todo o tempo, todo momento. Então não tem como eu me sentir desamparado. Não tem como eu me sentir abandonado pelas pessoas. Essa carência que você sente, na verdade, é a falta de identidade que você tem, que você ainda não entendeu quem você é. Que você é dele, que você é filho, que você é amado, que você pode muito mais do que você tem hoje. 3, desesperado. A pessoa que está desesperada, ela já se alienou, já se distraiu demais. Como é que a gente se distrai? A gente se distrai naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve.
Então, selecionar mais o que eu vou assistir e o que eu vou ouvir vai me ajudar a organizar os meus pensamentos. Agora, se tudo que eu vejo, se tudo que eu ouço é aleatório, o que é aleatório? Aleatório, eu ligo a TV, está passando alguma coisa e eu começo a assistir. Estar aleatório ali é um grande problema. Porque toda vez que eu fico aleatório, eu posso cair na distração. E aí, se eu tiver um problema grave, uma pessoa distraída, automaticamente ela pode se tornar uma pessoa desesperada, porque ela não tem esse discernimento. Ela não tem esse discernimento. 4, desistente. Como diz o meu filho, desistir nunca. Desistir não é uma opção. Você vai resistir, você vai persistir. Se for um momento de extrema dificuldade, você vai ser resiliente. Porque a sua fé é maior do que esse problema que você está passando. Só que você precisa, de uma vez por todas, fazer essa gestão. Chega de continuar passando o que você está passando, sentindo o que você está sentindo. Eu vou te explicar o que você vai fazer. 5, desolado. Desolado é muito próximo de desamparado, mas a pessoa começa a ficar isolada. Ela começa a se auto-separar dos demais. E uma pessoa que está desolada, ela está com a fé baixíssima. E ela tem dificuldade em crer, ela tem dificuldade em sair dali. Então, se você está desolado, você precisa procurar novas pessoas, novos ambientes, novas ideias, novos lugares. Porque orando, pedindo para Deus, você vai encontrar pessoas, lugares, situações que vão te trazer um repertório para você sair desse isolamento que você está. Isso vai te ajudar. Só que você precisa crer nisso também. Você precisa acreditar que não acabou. Não acabou. Ainda é só o começo de tudo que a gente tem para viver daqui até o fim. Então, continua. Busca pessoas diferentes. Busca pessoas que não são aquele amigo vaca que você fala que você conseguiu algo novo, conquistou algo novo, ele dá aquela mugida. Não são aquelas pessoas que quando você sobe de nível, quando você conquista algumas coisas, elas conseguem comemorar junto com você. Eu gosto de fazer live bem cedo assim, porque eu vejo quem entra já são pessoas de alta mentalidade. Entrou um medalhista olímpico aí, agora entrou um ultramaratonista. São pessoas que já sabem o que elas estão fazendo aqui nessa terra. Parabéns, Douglas. Parabéns, Matheus, por tudo que vocês têm feito na sociedade, por todas as pessoas que vocês têm alavancado. É porque vocês são pessoas de fé e inteligência emocional. O último, para você entender essa geração distraída, são pessoas desconectadas. Desconectadas com o mundo. Que mundo que você está falando dele? Eu estou falando de todos os mundos. Do mundo físico, do mundo mental e do mundo espiritual. Pessoas de fé e inteligência emocional, elas entendem que existe uma interligação desse mundo. E elas ficam conectadas. Eu preciso cuidar do meu corpo,
eu preciso cuidar da minha mente e eu preciso cuidar desse mundo espiritual. Existe uma batalha muito grande acontecendo, mas que se eu não me posicionar, nada vai acontecer. Então, eu vou deixar 3 tarefas hoje, nessa live aqui, para você praticar. Se a sua fé, se a sua inteligência emocional está baixa, se ela estiver mediana para você explodir, e se você já está na alta potência, para você manter isso guardado e potencializar cada vez mais ainda. Primeiro, eu quero que você tenha autoconfiança. Poxa, Deni, é difícil. Eu já não estou acreditando que as coisas vão acontecer. Já não estou acreditando. Imagina, então, eu confiar em mim mesmo. Muitas derrotas foram necessárias para que o grande jogador de basquete, Michael Jordan, conseguisse ser campeão mundial várias vezes. Muitas eleições foram perdidas pelo Lincoln porque ele tinha que passar por aquilo até ele se tornar presidente dos Estados Unidos. E não vai ser diferente. Essas batalhas que a gente passa, essas dificuldades, esses degraus que aparecem na nossa vida, fazem a gente ficar mais forte, fazer a gente crescer. E gerar essa autoconfiança é você acreditar que você não pode desistir. É você acreditar que você tem que continuar. É você entender de uma vez por todas que você e eu, nós temos um propósito nesse jogo da vida, que é resgatar, que é orientar, que é direcionar o maior número de pessoas para o lugar correto. Quando você entende o seu propósito, que ele é muito simples, e que ele vai estar atuando em várias áreas e você vai começar a clarificar vários propósitos, mas você entende que, em primeiro lugar, você tem a responsabilidade. Então, quando eu tenho a responsabilidade, eu aumento a minha identidade. Por que as pessoas ficam alienadas, aleatórias e não têm nada que apegue, que gere autoconfiança nelas? Porque elas têm pouca responsabilidade. Pergunta para um pai de família que tem que alimentar os seus filhos se ele vai desistir de correr atrás, de trazer o sustento para casa, de prover o que tem de melhor. Ele não vai. Porque ele entendeu o seu papel, ele entendeu a sua responsabilidade. A autoconfiança, ela está ligada diretamente em você entender o seu propósito, em você entender as suas responsabilidades. E aí você vai aumentar a sua identidade. Você sabe quem você é, você sabe por que você veio, você sabe o que você tem que fazer. Então faça. Segundo, para você aumentar a sua fé e inteligência emocional, você tem que enxergar, presta atenção, você tem que enxergar benefícios no caos. Isso mesmo, benefícios no caos. Problema. Qual o benefício? Qual é o benefício? Por que muita gente desiste de treinar na academia depois de 2, 3 meses? Porque quando elas entraram, elas acreditavam num benefício que elas iam ter. E quando elas começam a viver o processo, elas não conseguem enxergar os benefícios. E quanto mais rápido você for uma pessoa que vê os benefícios na dificuldade, maior vai ser a sua fé, vai ser a sua inteligência emocional. Mais resultado você vai dar. Porque você sabe que você está vivendo aquele processo para chegar num novo resultado. Ele é um micro resultado.
Essa é a questão. A questão é que a gente quer enxergar o macro resultado. A questão é que a gente quer chegar rápido no macro resultado. Mas quanto mais eu consigo fazer essa gestão, esse olhar de benefícios dentro do caos, mais eu consigo entender que o pouco que eu consegui de resultado hoje, agora, nesse momento, ele vai ser somatizado com aquilo lá na frente, para dar um resultado grande que eu espero. E o último, 3 Cs. Você tem que captar, converter e canalizar todo tipo de energia. Deriva daquela pessoa é chata, tem energia ruim, não tem problema. Eu vou ouvir, eu vou captar, converter e canalizar essa energia. Quanto mais rápido eu converto energias negativas em coisas boas, então aquela pessoa te xingou no trânsito. Hoje eu vou dar a minha melhor aula, porque eu vou colocar toda essa energia em coisas boas. É fácil? Se fosse fácil, eu não queria nem jogar esse jogo. Porque a dificuldade é o lugar onde a concorrência é menor. E a porta é estreita. Nem todo mundo vai passar. O meu papel é passar. O meu papel é direcionar, orientar o maior número de pessoas para encontrar o caminho certo. Que bom que você veio, Fé e Inteligência Emocional. Toda quarta-feira, live aqui no Instagram ou no YouTube. Fica de olho nas redes sociais. E se você quiser saber um pouquinho mais, me chama no direct, manda uma mensagem no WhatsApp, tem lá no Linktree, aí na bio, para você entrar na nossa mentoria, que tem aula de domingo, também às 4h49 da manhã, e tem as tarefas da semana para você resolver de uma vez por toda a sua mentalidade. Tá bom? Beijo. Vamos fazer uma chegada? Se você puder, feche seus olhos, inspira fundo e solta. Inspira fundo e solta. Mais uma vez, inspira fundo e solta. Certo? Muito obrigado. Obrigado pelos aprendizados de hoje. Obrigado pela essa reflexão sobre fé e inteligência. Que a gente entenda de uma vez por todas que fé é gerar desafios, que fé sem obras é morte, que sem fé não agradamos o Senhor. Que a gente acredite cada vez mais, que a gente ore, que a gente reflita e que o Senhor nos dê sinais daquilo que a gente tem que fazer no dia a dia, em palavras, em atitudes, para que a gente consiga aumentar cada vez mais a nossa fé, que essa fé seja dinâmica, seja criativa, que a gente tenha atitudes para buscar os nossos resultados e resolver os nossos problemas. É assim que eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que bom que vocês vieram. Bora bater PB. Tchau, tchau.